Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid. Eu vou dar aula para vocês hoje de processos de execução, basicamente uma introdução ao tema e os princípios. Nós vamos começar tratando especificamente do que é o processo de execução e quais são os seus objetivos primordiais. Basicamente, o objetivo de um processo de execução vai ser sempre o cumprimento de uma obrigação por um terceiro, chamado devedor. Então, o processo de execução vai ter cabimento sempre que houver um título, uma obrigação constituída e uma das partes não cumprir com essa obrigação. Então, o intuito do processo de execução vai ser sempre este cumprimento, forçar judicialmente o cumprimento de uma obrigação. Essa obrigação, para poder ser objeto de uma execução, ela é sempre consubstanciada em um instrumento, ao qual a lei dá o nome de título executivo. Então, não basta apenas a existência da obrigação. Ela tem que estar consubstanciada em um título, em um instrumento, e esse instrumento é chamado de título executivo. As obrigações que o Código de Processo Civil prevê para o ajuizamento da execução não são apenas a obrigação de pagar quantia, que basicamente acaba sendo a mais comum, só que existem também as obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Então, todas essas obrigações podem ser objeto de execução, desde que estejam consubstanciadas no título executivo. O exequente é aquele credor da obrigação, aquele quem vai dar o impulso, aquele que é o autor dos processos de execução. Por outro lado, o devedor executado é aquele qual se obrigou e descumpriu a obrigação consubstanciada no título. Então, basicamente, existem duas partes no processo de execução: o credor da obrigação, chamado exequente, e aquele que devia ter cumprido uma obrigação que está ali no título executivo e não cumpriu, que é o que vai ser demandado judicialmente, é o executado. A diferença entre o processo de execução e o processo de conhecimento, basicamente, ele reside no fato de que, nos processos de conhecimento, é necessária uma discussão acerca da existência ou não dessa obrigação. O processo de conhecimento vai haver uma apresentação de defesa, apresentação de provas, existe uma valorização para que ao final se decida se a obrigação existe ou não. Nos processos de execução, não existe essa discussão. A obrigação já está plenamente constituída dentro desse título executivo, ao qual a própria lei dá força executiva. Então, se a própria lei atribui força executiva àquele título, não existe a hipótese de discussão acerca da existência ou não da obrigação. Basicamente, é isso que vai diferenciar o processo de conhecimento do processo de execução. Então, novamente, o processo de execução ele é sempre instituído com base em um título executivo, ao qual a própria lei atribui força executiva. Então, este título consubstancia uma obrigação inarredável. Não existe uma discussão acerca da existência ou não da obrigação, como há no processo de conhecimento. De qualquer forma, as regras do Código de Processo Civil que se aplicam ao procedimento ordinário, que se aplicam ao processo comum, elas vão também ser aplicadas subsidiariamente aos processos de execução naquilo que lhe couber. Então, por exemplo, regras a respeito de citação, contagem de prazos, meios de citação, recursos, enfim, essas regras gerais do Código de Processo Civil, elas vão ser aplicadas de uma forma subsidiária aos processos de execução, quando lhe forem cabíveis, obviamente, quando forem compatíveis com o próprio regramento específico dos processos de execução. Nós vamos prosseguir com as aulas, tratando basicamente do que são os títulos executivos extrajudiciais e os títulos executivos judiciais e, por fim, os princípios que regem os processos de execução.